Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar profundamente na história do Brasil Império, um período que vai de 1822 a 1889 e que foi marcado por transformações culturais, políticas, econômicas e sociais, sob os reinados dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Vamos explorar a vida e os desafios enfrentados por esses monarcas e como eles moldaram o Brasil moderno. Prepare-se para uma viagem no tempo. O Brasil tornou-se independente em 1822, quando Dom Pedro I, o então príncipe regente, declarou a independência do Brasil em relação a Portugal. Com a famosa frase "independência ou morte", ele consolidou o Brasil como uma monarquia independente e foi coroado como seu primeiro imperador. No entanto, governar um território vasto e recém-independente não seria uma tarefa fácil. Dom Pedro I enfrentou a missão de construir um Estado nacional e, ao mesmo tempo, garantir a unidade do território brasileiro. Ele promulgou a Constituição de 1824, a primeira do Brasil, que estabeleceu o regime de monarquia constitucional. Essa Constituição, embora inovadora para a época, centralizava o poder nas mãos do imperador, que tinha o controle sobre o poder moderador, o que lhe permitia interferir nos demais poderes. Essa centralização gerou tensões com diversas províncias e setores da sociedade. Um dos momentos mais críticos de seu governo foi a Confederação do Equador, em 1824. Esse movimento separatista, ocorrido na região Nordeste, foi liderado por figuras como Frei Caneca e representou a insatisfação de parte da população com a centralização política imposta por Dom Pedro I. A revolta foi reprimida de forma violenta e a imagem do imperador começou a se desgastar, especialmente entre os líderes regionais e as elites locais. Além dos conflitos internos, Dom Pedro I também enfrentou desafios externos. A Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, travada contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, resultou na perda do território que hoje conhecemos como Uruguai. Esse revés militar, somado a problemas econômicos e a crescente insatisfação política, enfraqueceu ainda mais o governo imperial. Em 1831, diante de um ambiente político cada vez mais hostil e pressionado pelas elites políticas e militares, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. O primeiro imperador do Brasil partiu para a Europa, deixando o país sob a tutela de regentes, dando início ao conturbado período regencial. Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil entrou em um período de grande instabilidade política, conhecido como período regencial, de 1831 a 1840. Durante esses anos, o país foi governado por uma série de regências, uma vez que Dom Pedro II ainda era menor de idade para assumir o trono. Esse período foi marcado por intensos conflitos e revoltas em várias partes do país. Alguns dos principais conflitos foram a cabanagem, no Pará, de 1835 a 1840, a balaiada, no Maranhão, de 1838 a 1841, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Essas revoltas tinham causas diversas, desde questões regionais e econômicas até lutas pelo poder político local. A falta de uma figura central forte, como a de um imperador, fez com que as disputas por autonomia e os conflitos regionais ameaçassem a unidade do território brasileiro. Para tentar reverter essa situação de instabilidade, o movimento conhecido como Golpe da Maioridade foi articulado. Em 1840, líderes políticos anteciparam a maioridade de Dom Pedro II, então com 14 anos, declarando-o apto a assumir o trono. A coroação de Dom Pedro II marcou o início de uma nova era para o Brasil. Dom Pedro II governou o Brasil por quase 50 anos, de 1840 até 1889, e seu reinado foi um dos mais longos e estáveis da história do Brasil. Ele assumiu o trono com a missão de unificar o país e consolidar o império. Diferente de seu pai, Dom Pedro II adotou um estilo de governança mais moderado e conciliador, o que ajudou a estabilizar politicamente o Brasil. Durante seu reinado, Dom Pedro II promoveu a modernização do Brasil. Ele incentivou a imigração europeia, principalmente de italianos e alemães, para suprir a demanda de mão de obra e diversificar a agricultura. Essa política trouxe grandes transformações econômicas e sociais,
contribuindo para o desenvolvimento das lavouras de café, que se tornariam o principal produto de exportação do Brasil. Além disso, Dom Pedro II era um monarca culto e apaixonado pela ciência e pela cultura. Ele apoiou a fundação de instituições importantes, como o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura e a Escola Politécnica, e incentivou a criação de bibliotecas, museus e academias. Sua dedicação à educação também se refletiu em projetos como a ampliação da escola militar e a criação de escolas para a formação de professores. Porém, o imperador enfrentou também grandes desafios. Um dos mais marcantes foi a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, um conflito que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de Solano Lopes. A guerra, que durou 6 anos, teve consequências profundas para o Brasil, tanto em termos de perdas humanas quanto de custos econômicos. O conflito também gerou descontentamento entre os militares, que, após a guerra, começaram a questionar a monarquia e a se aproximar do movimento republicano. Outro desafio crucial foi a questão da escravidão. Durante grande parte do século XIX, o Brasil foi um dos últimos países do mundo ocidental a manter a prática escravista. A pressão interna e internacional para abolir a escravidão crescia cada vez mais e o movimento abolicionista ganhava força, com a atuação de figuras importantes como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. A abolição só veio em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, o que gerou forte oposição da elite agrária. Nos últimos anos do reinado de Dom Pedro II, o movimento republicano ganhou força, especialmente entre os militares e as elites urbanas. A insatisfação com a monarquia crescia e, em 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, pondo fim ao Brasil Império e exilando a família imperial. O Brasil Império deixou um legado profundo na história brasileira. Durante esse período, o país consolidou sua unidade territorial, enfrentando revoltas regionais e fortalecendo o poder central. O Império foi responsável por modernizar a economia, especialmente com a expansão das lavouras de café, e desenvolveu a infraestrutura com a construção de ferrovias e sistemas de comunicação, integrando as regiões do Brasil. O governo de Dom Pedro II também incentivou a imigração europeia, o que trouxe diversidade cultural e contribuiu para o desenvolvimento econômico. Além disso, Dom Pedro II foi um grande promotor da educação e da ciência, fundando instituições e apoiando intelectuais e artistas, o que ajudou a construir uma base cultural e científica importante para o país. A abolição da escravidão em 1888 foi um marco do período, mas deixou desafios, como a falta de integração dos ex-escravizados na sociedade. Esse período também influenciou a transição pacífica para a República em 1889, formando as bases políticas e administrativas do Brasil moderno. O legado do Brasil Império é, portanto, uma combinação de avanços e desigualdades que ainda impactam o Brasil de hoje, sendo essencial para entender a formação da nação brasileira. E você? O que pensa sobre o Brasil Império e os desafios enfrentados por Dom Pedro I e Dom Pedro II? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre a nossa história. Até a próxima!